mais uma etapa da nossa disciplina de metodologia científica. Hoje nós vamos falar sobre os conteúdos que serão aplicados na nossa prova 1. A nossa prova 1 vai ser realizada no dia 11 de setembro, contendo 10 questões de marcar X pelo Google Formulário, e eu vou enviar o link para vocês no dia da prova. O conteúdo da prova serão as unidades, as aulas 1 até a aula 6, conhecimento humano, conhecimento de suas possibilidades, as formas de conhecer o fundamento do conhecimento, as modalidades do conhecimento, o conhecimento científico e o projeto científico. A nossa prova 1 vale 5 pontos, ela será composta de 10 questões de marcar X, cada questão só tem uma única alternativa correta, você só pode realizar a prova uma vez. Então, quando você abrir a prova, você tem que finalizar, porque se você fechar, você não vai conseguir voltar e abri-la novamente. Você pode consultar seus materiais, a gente vai usar o Google Formulário, eu vou enviar o link para vocês no grupo, e a nossa prova vai ter duração de 5 horas. Começará às 19 horas e vai terminar às 11 horas e 55 minutos, próximo da meia-noite. Então, em relação aos conteúdos que serão aplicados na prova, começamos falando sobre o conhecimento humano. O que significa conhecer? O que significa conhecimento? Significa que nós vamos conhecer determinados objetos, determinada realidade, utilizando para isso os sentidos, os saberes, os nossos pensamentos ou a nossa experiência. E nós precisamos de quê? Para que nós possamos adquirir um conhecimento, é necessário que haja uma relação entre nós, o sujeito, e o objeto que nós queremos compreender, queremos aprender. Então, o sujeito, ele vai aprender o objeto, ele vai tornar o objeto mais presente no nosso dia, enquanto que o objeto vai se deixar aprender, e esse objeto vai delimitando, especificando o nosso conhecimento para que nós possamos gerar um conteúdo sobre esse objeto, essa realidade, esse fato. E quanto à possibilidade do conhecimento, existem duas correntes filosóficas. O dogmatismo, que fala que nós podemos conhecer tudo através da razão, e o ceticismo, que fala que o homem não consegue aprender ou conhecer tudo do objeto, porque nós temos limites. Então, portanto, para o ceticista, o conhecimento, você não pode tê-lo no total. Você não consegue conhecer um objeto 100% dele. Então, existe um limite. Quanto à origem do conhecimento, nós temos duas outras correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo, que fala que o racionalismo fala que a origem do nosso conhecimento é a nossa razão, a nossa reflexão, enquanto que o empirismo fala que a origem do nosso conhecimento são os nossos sentidos, as nossas experiências, o dia a dia, as ações que a gente faz no dia a dia, essas relações que são estabelecidas vão possibilitar, através dessas experiências, que a gente adquira conhecimento. Isso é a corrente chamada empirismo. E para que nós possamos conhecer determinado objeto, nós temos que considerar dois elementos, o contexto histórico-social e a natureza desse objeto. Em relação ao contexto, nós temos que indicar a situação, o ambiente, o local onde aquele fenômeno aconteceu. Ele é histórico porque nós temos que evidenciar o período de estudo daquele objeto. E ele é social porque a gente vai estabelecer naquele momento em que aquele fato, aquele fenômeno aconteceu, naquela época, quais eram as relações interpessoais, quais eram as situações sociais que coordenava, que desenvolvia aquele ambiente. E o segundo aspecto que nós devemos conhecer é a natureza do objeto. Você tem que dizer o que é o objeto. É uma realidade, é um fato, é um fenômeno, identificando o seu tipo, a sua composição e a finalidade desse objeto. Na sequência, nós temos, e o conhecimento humano? Como que ele surge, então? Ele surge das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, das nossas indagações. E toda vez que a gente faz uma pergunta, várias respostas surgem em resposta, como uma explicação para aquela
dúvida que nós temos. Em consequência dessas diversidade de respostas que nós obtemos para um mesmo fenômeno, o nosso conhecimento ele é sempre histórico, ele é dinâmico, porque ele vive mudando, ele não é classificado como acabado, um conhecimento pronto e acabado, uma verdade absoluta, e ele tem como ponto de partida as nossas necessidades, as nossas curiosidades e as nossas dúvidas. Essas são as características, então, do conhecimento humano. E as respostas das nossas dúvidas possibilitam que o nosso conhecimento possa ser classificado em senso comum, religioso, filosófico, artístico ou científico. No senso comum, então, a aprendizagem nós conhecemos através do dia a dia, das experiências, dos sentidos. O objeto que a gente estuda é a realidade. O método que a gente utiliza para adquirir esse conhecimento é qualquer um. No conhecimento religioso, a aprendizagem ela se dá onde? Ela acontece onde? Na família e na sociedade. E o que nós estudamos? Aquele ser superior. E que método nós utilizamos para adquirir esse conhecimento? As verdades que vão sendo reveladas e a própria fé. O conhecimento filosófico, né, a aprendizagem se dá através de quê? Através de uma reflexão, de uma análise que a gente faz da realidade que nos rodeia. E qual é o objeto que nós podemos refletir? Então, qualquer fato, qualquer fenômeno, qualquer elemento da realidade. E o método que a gente utiliza para adquirir esse conhecimento, a gente pode utilizar outros saberes, outras ciências, como a ética, a filosofia, a educação, a política, a economia, para que nós possamos, então, adquirir o conhecimento que nós desejamos. O conhecimento artístico, então, a aprendizagem, ela se dá a partir do momento que o belo, a beleza é expressada, é manifestada, é difundida na sociedade. O objeto que a gente estuda vai ser qualquer realidade, e o método que a gente utiliza para adquirir esse conhecimento vai ser a intuição, vai ser a razão ou a nossa sensibilidade. E o conhecimento científico? Então, nós aprendemos o conhecimento científico, o conhecimento surge sempre de uma dúvida, de uma indagação, de uma imaginação. E o objeto que nós vamos estudar são aqueles fenômenos que nós vamos observar, que nós vamos analisar. E o método que a gente utiliza para adquirir esse conhecimento são diversos, porque para cada tipo de fenômeno que eu vou estudar, existe uma metodologia mais prática para que nós possamos adquirir esse conhecimento. E o que é ciência, então? Ciência é um conhecimento racional sobre um determinado assunto. Então, ele é um conjunto organizado de conhecimentos baseado em uma relação objetiva, verificável e que tem valor universal. E quando a gente fala de conhecimento científico, é aquele conhecimento que é adquirido utilizando metodologias científicas, utilizando metodologias objetivas e sistemáticas. E qual o papel da universidade? Então, a universidade, nesse ambiente, ela tem 3 objetivos: formar o aluno de maneira científica, formar profissionalmente e politicamente. No aspecto científico, é que vocês terão à sua disposição métodos e conteúdos de conhecimentos diferenciados para que você possa ir assimilando essas informações. No aspecto profissional, o objetivo da faculdade é através do ensino, possibilitar que você adquira diversas habilidades específicas da sua profissão. E no aspecto político, a universidade visa, objetiva, formar uma consciência, possibilitar que você reflita e tome consciência de que você existe e que você é um cidadão cheio de direitos, mas também de obrigações. E a universidade, para proporcionar esses objetivos, ela realiza atividades como do ensino, a atividade de fazer pesquisas e atividades extensionistas, de extensão, que são
atividades desenvolvidas tanto para o aluno como para todas as pessoas da comunidade. Em seguida, nós temos o conhecimento sobre as possibilidades de conhecer. Então, na visão dos gregos, o conhecimento era obtido no dia a dia, através do senso comum, da opinião que a gente ia formando a partir das nossas experiências, mas ele também poderia ser obtido através de uma pesquisa sistemática. E quais são, então, as possibilidades do conhecimento? Então, o conhecimento total, quem defende que existe uma verdade absoluta e que o conhecimento pode ser global, total, que a gente consegue adquirir o conhecimento total da realidade, aí esse é o dogmatismo. Agora, se a gente acha que não existe uma verdade absoluta e que o conhecimento, a gente não adquire o conhecimento total, mas parcial, aí é a corrente filosófica chamada ceticismo. Portanto, o que a corrente do ceticismo fala? Ele fala que não é possível nós chegarmos a uma verdade absoluta. Por quê? Porque o nosso conhecimento ele é limitado. Então, o ceticismo ele pode ser absoluto ou relativo. Então, quais são os tipos de pensamentos dentro da corrente ceticista, dentro da corrente do ceticismo? Nós temos as pessoas que pensam no ceticismo de maneira absoluta, ou seja, não é possível conhecer a verdade total, mas existem aqueles ceticistas que consideram que o conhecimento pode ser relativo. Ou seja, ele fala que é difícil conhecer toda a realidade, mas a gente pode conhecer partes dessa realidade. E aí essa corrente do ceticismo relativo, ele se subdivide em 4 tipos. O subjetivismo, quando a realidade é percebida a partir da nossa concepção. O relativismo, porque esse conhecimento, essa realidade, ela é limitada no tempo e no espaço, ou seja, ela muda de uma região para outra e de tempos em tempo. Existe o relativo probabilismo, quando você não tem certeza absoluta de nada. Então, tudo pode ser provável de acontecer. E no pragmatismo, a verdade, então, a realidade vai se resumir aos resultados que nós obtivemos e que esses resultados possam ser úteis para a nossa qualidade de vida. Então, dentro da corrente dos ceticismos, nós temos o subjetivismo, o relativismo, probabilismo e o pragmatismo. Em relação à corrente do dogmatismo, onde tudo pode ser conhecido, porque a verdade ela é inquestionável, e a gente pode chegar a essa verdade, a essa realidade total, então existe o dogmatismo ingênuo e o crítico. O ingênuo é aquele que está presente no senso comum e acredita que a percepção que temos do mundo, que é a nossa opinião do que a gente vê no mundo, ela é verdadeira, ela é fiel. E o dogmatismo crítico, ele fala que nós devemos utilizar a nossa inteligência para refletir sobre a nossa realidade, para conhecer a nossa verdadeira realidade. Então, nós temos que refletir, que analisar, que criticar o que a gente vê. Na aula seguinte, nós vimos sobre as formas de conhecer e os seus fundamentos. Então, no que se refere à forma de conhecer, existem 2 maneiras de nós conhecermos, adquirirmos determinado conhecimento. Ou a gente faz isso pela intuição, ou a gente faz isso através da razão discursiva. Se eu adquiro, se a maneira que eu utilizo para conhecer é a intuição, significa que eu vou conhecer de maneira imediata uma determinada realidade a partir do momento em que eu estou vivenciando. E essa intuição, ela pode ser sensível, porque eu conheço através dos sentidos. Ela é inventiva, quando eu crio novos objetos, novos hábitos. E ela é intelectual, quando eu faço correlação de ideias. Mas eu também posso conhecer através da razão discursiva. Ou seja, é aquele conhecimento sistemático, objetivo, que foi pesquisado, que nós executamos diversas etapas para, no futuro, emitir, então, uma opinião, um juízo, um conceito sobre aquele fato ou aquela realidade.
Então, eu posso conhecer de forma intuitiva e imediata, ou eu posso conhecer utilizando a minha razão, que é quando nós vamos identificar, nós vamos refletir, nós vamos fazer uma análise mais detalhada sobre o fato, o fenômeno que a gente quer aprender. E nós temos também a origem do conhecimento, dividida em duas correntes, a racionalista e a empirista. No racionalismo, o próprio nome já fala, é a razão. Então, nós vamos adquirir o nosso conhecimento utilizando a razão. Enquanto no empirismo, nós vamos adquirir o conhecimento a partir da nossa experiência, por meio dos nossos sentidos. E depois a gente falou sobre o projeto de pesquisa, que é um planejamento detalhado do que nós vamos ter que executar para realizarmos uma determinada pesquisa. Então, o objetivo da gente elaborar um projeto é para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento dessa pesquisa e, ao mesmo tempo, controlar o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, nós podemos avaliar todo o processo quando a gente faz um projeto científico, um planejamento do que a gente espera executar. E um projeto, ele tem que ter capa, contracapa, sumário, tema, problema, objetivo, referencial teórico, metodologia, cronograma, orçamento e referência. Então, essas são as partes de um projeto de pesquisa. O tema é o assunto que você escolheu para você redigir no seu projeto. É aconselhável que esse assunto seja delimitado, seja identificado em que época que ele aconteceu e em que local ele aconteceu. E aí a gente, visualizando esse assunto, algumas dúvidas, algumas inquietações, interrogações começam a passar pela nossa cabeça. E isso é chamado de problema. Então, o problema é uma especificação de uma dificuldade, de algo que a gente viu, refletiu e que nós desejamos apresentar uma solução para ele. E esse problema, ele tem 4 características. Ele tem que ser execuível, ou seja, a conclusão que eu chegar no meu trabalho tem que ser uma conclusão válida. Ele tem que ser oportuno, porque ele vai atender os interesses da sociedade ou de um particular. Ele tem que ser relevante, trazendo novos conhecimentos, e ele tem que ser viável, porque ele pode ser resolvido pela pesquisa. Os objetivos da pesquisa se dividem em objetivo geral e específicos. Ambos devem começar com o verbo no infinitivo. O objetivo geral, ele tem que atingir a pergunta da pesquisa, né? E os objetivos específicos é como o que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo geral. Então, a gente pede para colocar 1 geral e 3 específicos. Depois você vai escrever uma justificativa falando da importância do assunto, falando da relevância dele para outras pessoas e mostrando os motivos que levaram você a escolher esse assunto para pesquisar, para escrever. Aí vem o referencial teórico ou revisão de literatura, onde você vai na internet ou em livros e vai pesquisar tudo que já foi escrito sobre o seu trabalho. Aí você faz um resumo, uma síntese disso tudo, lembrando que após cada parágrafo, no final de cada parágrafo, você tem que citar o nome do autor que gerou aquele texto, que você leu e possibilitou você reescrever apresentando esse texto. E a metodologia, dividida em 7 sessões, ela começa com o tipo de pesquisa bibliográfica. É só ir na internet e falar sobre o que já foi publicado. Descritiva, quando a gente mostra as características de um fenômeno. Quantitativa, quando os meus resultados serão evidenciados através de números. Qualitativa, quando os meus resultados serão evidenciados através de assuntos, de conteúdos. Documental, quando eu vou estudar um determinado documento, uma lei, um formulário, um prontuário, um relatório. Estudo de caso, quando eu vou analisar um fato específico, uma situação isolada. E pesquisação, quando eu, pesquisador, também faço parte do que está sendo pesquisado. O universo ou sujeito da pesquisa são as pessoas que vão gerar, proporcionar a você as informações que você necessita. Então, aqui você tem que dizer a quantidade
e quem são essas pessoas, né? E onde, em que local você irá localizá-las. Os tipos de dados são sempre secundários e primários. Os secundários, eles existem em todas as pesquisas, porque dado secundário é que já foi publicado, eu só estou lendo sobre o que eles já fizeram. Enquanto que os dados primários é aquele que você vai coletar pela primeira vez e você que tem que explicar esses fatos. E os instrumentos? Aí eu tenho que coletar os dados. Eu coleto ou através do questionário, com perguntas abertas ou fechadas, ou eu faço as perguntas através de um formulário, sendo que nesse caso aí é quem vai marcar as respostas no formulário é o próprio pesquisador. A entrevista, que pode ser estruturada quando já vem perguntas pré-definidas ou não estruturadas, quando à medida que a gente vai conversando vão surgindo as perguntas. A observação é quando eu vou lá no local e fico verificando, olhando, vendo, acompanhando como tudo acontece. E relatório de campo é onde eu vou anotando o que eu estou observando. Aí eu faço a coleta de dados. Onde eu vou pegar? Em que local? Numa cidade? Num bairro? Numa escola? Numa empresa? Aí quando eu vou pegar esses dados? Setembro, outubro, novembro, dezembro? E quem vai fornecer? O contador da empresa? O gestor da empresa? Os funcionários civis da empresa? Então você tem que definir esses elementos para definir exatamente como que você vai coletar os dados. Depois que você já pegou várias informações sobre a sua pesquisa, você tem que organizar essas informações, que a gente chama aqui de tratamento. Então, você organiza, ou em planilha do Excel, ou no Word, ou em algum formulário que você criou. Então, você tem que tratar, organizar. Depois que você organizou, aí você vai analisar esse fato, relacionando o que você encontrou com outros fenômenos similares. E, por último, você vai interpretar, que é quando você pega o seu resultado e compara com os resultados de outros pesquisadores. Aí você vai fazer um orçamento com a previsão de gastos, o cronograma, falando em que época você vai realizar ou já realizou cada item do seu projeto e sua pesquisa. E referências bibliográficas são todos os autores que você consultou. Aí você coloca eles em ordem alfabética. E na aula 6, a gente viu sobre o conhecimento científico, que existem duas possibilidades das pessoas interpretar a ciência. Primeiro, é falando que o ser humano, a ciência vai possibilitar que a gente trilhe, que a gente execute, que a gente adquira conhecimentos de maneira ilimitada. E a segunda perspectiva de ciência é que a gente também atribui à ciência uma maneira de nós dominarmos e de nós modificarmos a natureza. Então, normalmente, essas são as duas visões que as pessoas, que a população tem da ciência. Possibilita o ser humano identificar várias coisas de forma ilimitada, mas, ao mesmo tempo, ele pode possibilitar ao ser humano modificar ou dominar a natureza. E, como consequência, talvez destruí-la. Então, o que é a ciência ou o que é um conhecimento científico? É aquele conhecimento que é racional, pautado no planejamento, no raciocínio lógico, que pode ser verificado no futuro por outros pesquisadores. E como características desse conhecimento, nós podemos dizer que o conhecimento científico ele é racional e objetivo, porque ele cria conceitos e juízos a partir da observação de determinados fatos. Então, você tem uma característica, ele é racional e objetivo. Então, racional porque cria conceitos e juízos. Ele é factual, porque ele vai atender porque o conhecimento ele é observado a partir de todos os fatos que acontecem na natureza. Ele é verificável, porque pela experimentação e pela demonstração, eu posso dizer se aquilo é válido ou não. Ele é metódico, porque ele é planejado, ele é falível, porque ele não é definitivo, e ele é útil, porque ele está sempre criando coisas novas. E aí, o nosso conteúdo da prova foi esse. Hoje, acabei de finalizar a revisão.
Amanhã teremos aí, se ainda estivermos aqui, nós teremos a prova 1. E solicitamos que vocês respondam a pergunta do fórum, as tarefas online, respondam a enquete para garantir a frequência e escrevam o seu projeto. E depois dele escrito, você vai postar o seu projeto de pesquisa lá na plataforma, em tarefas. Então, bons estudos e aguardo vocês amanhã para que nós possamos fazer a nossa prova.